Aguardar um pouquinho, as pessoas chegarem. Não sei se quem está entrando viu o tema que nós vamos falar hoje. Bem interessante. Entrei um pouquinho antes. Boa noite, já tem gente entrando aí, só não vi o nomezinho. Ei, Luciana, boa noite, querida. Boa noite, Leni. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Que bom ter vocês aqui. Vou esperar só mais um tiquinho para a gente poder começar. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Vou dar esse retorno. Mais gente entrando. As bolinhas são pequenininhas, eu não reconheço, mas acho que é a Darcy. Você, amiga? Darcy, boa noite. Olá. Todos vocês estão me ouvindo? Me vendo direitinho? Tá tudo bem? Tá bom o som? Tá alto? Tá baixo? Aumentei um pouquinho aqui. Hoje nós vamos falar de inteligência emocional. Esse conceito de inteligência emocional é um conceito que hoje em dia é muito falado. Mas será que nós sabemos o que é? Né? O que a gente chama de inteligência emocional? Como será que nós nos vemos em relação a isso? Boa noite, Iraci. Boa noite. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Inteligência emocional? Do que se trata? É um tema familiar a vocês? Já ouviram falar? Boa noite, Ângela. Quais os tipos de inteligência que vocês conhecem? Já ouviram falar? Me ajudem aí. Vamos começar enquanto o povo está entrando. Vamos começar já a esquentar os tamborins. Inteligência. Que tipos de inteligência vocês conhecem? Já ouviram falar? Sei que temos professoras que estão presentes na live. Me ajudem, professoras. E mesmo quem não é professora, né? Não pensei que minhas emoções pudessem ter inteligência ou não. Olha. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, Darcy.
A Ângela já ouviu falar, mas que outras inteligências vocês também ouviram falar? Boa noite, Márcia. Quais as inteligências que vocês conhecem? Silêncio. Quando fica esses silêncios assim de vez em quando aqui em casa, o meu filho diz que ficou no vácuo. Aí o outro, que é mais engraçadinho, vem no cri, 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 cri. É um silêncio tão grande que ouve-se até o cri, cri, né? Então, a gente vai falar de inteligência emocional. Todos nós temos. Mais ou menos, em maior ou menor intensidade, mas todos nós temos. Inteligência interpessoal. Muito bom, Luciana. E é super importante isso, né? Inteligência sensorial. Nossa, motora, arrasando. Muito bem. E será que a inteligência emocional tem a ver com isso, com essas outras inteligências? Vamos pegar caroninha aí no que a Luciana está passando para a gente. Será que dá para fazer alguma associação à inteligência emocional aos outros tipos de inteligência que a gente conhece? A interpessoal, a sensorial, a motora, a cognitiva, tem a ver com o nosso pensamento. Será que há alguma correlação? O que vocês acham? Bom, passaram-se 5 minutinhos. As pessoas que chegarem serão bem-vindas, mas vamos começar o nosso tema, né? Bom, a inteligência emocional é um conceito da psicologia, que é muito falado na psicologia, que descreve a capacidade de reconhecer, avaliar os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções e a dos outros. Essa é uma descrição muito ampla. Boa noite, José. Inteligência emocional deve permear as demais inteligências? Vocês estão afinadíssimos. Tem a ver, nós vamos ver isso juntos. Mas tem a ver com o que você colocou. Essa descrição, ela é muito ampla. Então vamos tentar entender um pouquinho mais o que está por trás disso. Inteligência espacial, que a Ângela falou. A inteligência emocional, de certa forma, ela dá uma costurada em tudo isso. E a gente vai entender por quê. Bom, essa inteligência, ela é responsável por boa parte do nosso sucesso em qualquer dos campos de atuação que nós escolhamos estar. Seja em família, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, ela é responsável por boa parte do sucesso dessas interações, desses papéis que nós desempenhamos. Márcia colocou, estou passando, como sempre, mais um dilema. Minha mãe surtou e estou com ela em casa e arrumando a casa dela para alugar. E agora soube que vou fazer exames para operar. E agora o que eu vou fazer com aquele que não fica em casa sozinho? É um dilema. Boa noite, Nilza. É um dilema, Márcia. E certamente, desenvolvendo a sua capacidade emocional, a sua inteligência emocional, isso vai lhe ajudar a melhor se posicionar frente a esse dilema que você está vivendo.
Mas vamos falar um pouquinho mais disso. Vamos voltar no tempo. Vamos lá para Darwin. Já ouviram falar em Darwin? Darwin, ele se referiu à importância das expressões emocionais para a nossa sobrevivência. Porque através dessas expressões nós poderíamos melhor nos adaptarmos ao nosso ambiente. Olha, Darwin falando, né? Lá no início de tudo, na teoria do início da vida, ele já falava que os fatores emocionais, eles estão diretamente envolvidos com a nossa capacidade de adaptação, né? E isso amplia o nosso olhar. Sai da definição tradicional, né, de adaptação e amplia, possibilita novos olhares, vendo a inteligência através de uma ótica muito maior do que meramente focada na relação cognitiva do pensamento. É claro que é fundamental, né, nós associarmos a inteligência à cognição, à elaboração, ok. Só que essa questão da inteligência emocional, ela transcende esse paradigma da inteligência cognitiva apenas, ok? Boa noite, Lia, bem-vinda. Nós temos o termo inteligência emocional também ligada a uma questão social. E há alguns filósofos, algumas pessoas, teóricos, que colocam o termo inteligência social, tá? Para descrever a capacidade de compreender e motivar os outros. Tem a ver com a inteligência emocional, mas vai um pouquinho além. Além de nós reconhecermos, avaliarmos nossos próprios sentimentos e emoções e termos condições de também avaliar os sentimentos, emoções, necessidades do outro, nós vamos além e vamos motivar. E aí eu pergunto a vocês, esse termo, né, da inteligência social, ele vem de 1920, bem antigo. Hoje já sabemos que a gente pode até inspirar, podemos estimular, mas a motivação, ela é interna. Então, será que hoje nós podemos dizer que alguém que tenha inteligência social, né, tenha capacidade de estimular, de incentivar o outro, faz sentido para vocês? E quando nós pensamos dessa forma, conseguimos entender a inteligência emocional associada a essa prática? Por aí que a gente vai continuar a nossa linha, vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Mas até agora, está fazendo sentido para vocês? Associar a influência dos fatores emocionais aos nossos sucessos ou insucessos sociais, relacionais. E olha as outras inteligências aparecendo aí. Faz sentido ou não faz? Não dá para a gente ir aos pouquinhos costurando todas essas inteligências através do conceito da inteligência emocional? E vamos um pouquinho mais adiante. Criou-se uma teoria relacionada a inteligências múltiplas, né? Isso já em 1983. Gardner. Esses nomes são ótimos, trava-língua legal. Gardner criou o conceito, a teoria da inteligência múltipla. Múltiplas inteligências, incluindo tanto os conceitos da inteligência intrapessoal, compreendermos a nós mesmos, nossas emoções, nossos sentimentos, como também o conceito do
interpessoal. Isso já apareceu aí. Alguém falou, se não me engano foi a Luciana, falou da inteligência interpessoal. Ele agrega esses dois conceitos e traz à tona que as inteligências múltiplas, elas aliam tanto a nossa capacidade de administrar as nossas emoções, identificá-las, como também de administrar, identificar inicialmente e administrar a nossa relação com o outro através da capacidade que nós temos de troca, de empatia, de identidade, de entendermos a nossa identidade, o nosso papel naquele contexto, o papel e a identidade do outro naquele contexto e administrarmos isso através das emoções. Ok, então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Existem alguns conceitos que estão ligados à inteligência emocional. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso, falando de alguns domínios. Em 2000, Salovey e Mayer, esses nomes são terríveis, trouxeram para o conceito da inteligência emocional 4 domínios. Para eles, para você entender até que ponto você tem uma inteligência emocional desenvolvida ou não, você precisa considerar 4 fatores principais. A percepção das emoções, que é você saber identificar os sentimentos através de estímulos sensoriais. E olha a inteligência sensorial aparecendo aí. Alguém falou disso. Os estímulos sensoriais, a forma, o tom de voz, olha os sentidos, os 5 sentidos aguçados e trabalhando junto conosco para nos ajudar a melhor captar, decodificar, identificar quais os sentimentos, quais as emoções que estão presentes naquele momento. Então, nós podemos identificar o tom de voz, por exemplo, a expressão facial, Tudo isso, se a pessoa está... Todos esses fatores, eles contribuem para a nossa percepção do que será que a pessoa está sentindo, do que será que nós estamos sentindo. Um outro fator importante, o uso das emoções. Até que ponto as emoções que estão sendo exteriorizadas estão compatíveis com aquela situação, com aquele contexto. Eu não sei se eu já contei para vocês. Eu, quando fico muito nervosa, eu começo a rir. É um fator ligado à minha inteligência emocional que eu preciso melhor trabalhar e desenvolver, porque é um fator que não é muito compatível com o que eu estou vivenciando naquele momento. E eu vou contar umas historinhas, porque, por exemplo, eu já fui assaltada uma vez, e muito nervosa, eu e uma amiga, eu muito nervosa, comecei a rir. Rir, não conseguia parar de rir. E o assaltante estava dando a devida, achando que eu estava rindo da cara dele, que eu estava debochando da cara dele. Eu acho que eu só não levei um tiro, porque a minha amiga intercedeu por mim e falou, não, ela é assim, ela começa a rir quando ela fica nervosa. Eu já quase morri afogada na piscina, porque meus colegas me levavam para o fundo da piscina, me enchiam de caldo, me davam caldo, eu bebia metade da piscina e eu não sabia nadar. Aí voltavam e achavam muito bonitinho eu ali me afogando, bebendo toda a água da piscina, e eu não conseguia convencê-los de que eu estava me afogando, que eu não sabia nadar, porque eu começava a rir. Eu ria. Então, se esse for um critério para avaliar a minha inteligência emocional, é um fator que eu preciso estar atento e desenvolver.
mas a compatibilidade, né, da sua reação emocional ao contexto é um fator que avalia a nossa capacidade de desenvolvimento dentro dessa questão da inteligência emocional. Um outro fator, entender as emoções. Mais do que identificá-las, né? Mais do que conseguir identificar os sinais, né? Mais do que conseguir fazer uso adequado das emoções, é saber entendê-las. É a habilidade de captar as variações emocionais que nem sempre estão evidentes. É quando nós falamos que a gente lê nas entrelinhas, a gente ouve além do que está sendo falado. Quem nunca cruzou com alguém, diz: oi, tudo bem? Tudo bem. A carinha não está necessariamente bem. Nós podemos até não estar nos sentindo bem, mas formulamos uma resposta quase que automática. Tudo bem. Se não houver um momento de atenção, de cuidado naquela comunicação, um encontro efetivo, aquele bem vai passar batido e nós vamos seguir nosso caminho. Mas se nós estamos imbuídos de efetivamente ouvir o outro, com uma escuta ativa, atenta a todos esses detalhes que nós estamos falando, nós vamos perceber que tem alguma coisa desconexa. Nós vamos entender que às vezes um tonzinho, uma inflexão, um franzir de testa pode nos apontar numa outra direção. E aí quem entra a nossa capacidade de compreensão, de entendimento daquilo que está sendo trazido, que não necessariamente é o que nós estamos sentindo. Ouve com o coração, com a emoção. É por aí, José. Quando a gente se coloca disponível efetivamente nessa relação com o outro, nós podemos ler nas entrelinhas, ouvir além, ver além do que está sendo aparentemente mostrado para a gente. Né? E o controle e transformação dessas emoções. Eu costumo dizer que a gente pode sentir tudo, gente. Todas as emoções, elas são bem-vindas. Nós podemos sentir raiva, ódio, mágoa, rancor. Tudo isso existe, faz parte do nosso portfólio de emoções. E são poderosas também, se nós soubermos identificá-las, se nós soubermos compreender a que aquela emoção está associada, e aí sim, nós seremos capazes de escolher. E percebam, é uma escolha. Escolher o que nós vamos fazer com aquilo. Quando nós escolhemos conscientemente, mas também consultando o nosso coração, ouvindo com o nosso coração, como disse o José, nós temos condições de nos posicionar de uma forma mais inteira, de estar ali com maior presença, de fazer escolhas mais sensatas. Percebe que tudo isso envolve de alguma forma as nossas emoções? Se nós nos deixarmos levar por essas emoções, nós sofremos esse impacto, absorvemos isso, não digerimos e respondemos de uma forma reativa. Não precisa ser assim. As pessoas que têm a capacidade de inteligência emocional desenvolvida conseguem pegar, não é que não vão se impactar, impacta. A gente não tem controle sobre tudo que vem, que chega, impacta. Digere e transforma aquilo. O que vier de resposta será uma resposta consciente e não uma
resposta imediata, automática e impulsiva. Vamos continuar mais um pouquinho. As pessoas que têm esse coeficiente de inteligência emocional desenvolvido, eles tendem a melhor gerenciar as suas emoções. Não quer dizer que não fiquem chateadas, que não fiquem aborrecidas, né? Que não explodam em alguns momentos. Sim, mas conseguem reverter, se for o caso. Conseguem identificar, inclusive quando escorregam, quando fazem coisas que, caraca, não precisava ter sido assim. Reconhecem, olham, repensam, se reposicionam. Se necessário, chegam, refletem, pedem desculpas, se for o caso, transformam. Compreende? Não estou falando aqui de superpoderes, de pessoas com nervos de aço. Não é isso. Somos seres humanos, como todos os seres humanos, temos altos e baixos. Sofremos impactos, mas o que a gente vai fazer com essa força, com esse impacto, é uma escolha nossa. Então, quem tem essa capacidade de melhor gerenciar emoções tende a ter reações menos impulsivas, menos violentas. Então, estamos falando de pessoas que desenvolvem esse olhar voltado para uma cultura da paz. E quando se fala em paz, não se fala só da paz externa, não. Essa paz, ela começa por nós. De nós encontrarmos mais paz interior, são pessoas que são menos vulneráveis, por exemplo, a terem atos auto-impactantes, autodestrutivos. Né? São pessoas que tendem a ter menos tendência a ceder a vícios, por exemplo. José colocou, devem ser aqueles que contam até 10 antes de reagir. São pessoas que desenvolvem a capacidade de pensar antes de se posicionar. E saem dessa esfera do reagir para o agir conscientemente. Mas esse tempinho de vou digerir, a 1, a 2, a 3, para melhor me posicionar. E se a forma como eu me posicionei não me levou na direção que eu queria, eu posso mudar numa boa. Isso não vai me causar queimação, isso não vai me causar constrangimento. Eu posso mudar. Vamos mais adiante. Goleman colocou que a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos, lembra que a motivação é interna? De nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos interpessoal e intrapessoal. Bom, isso foi em 1998. E para ele, a inteligência emocional, ela é responsável pelo sucesso ou insucesso. Nós falamos disso também já, reforçando, mais um outro autor que fala disso. E dos nossos relacionamentos em qualquer dos campos em que nós estivermos. Aí, vocês já devem ter ouvido falar ou devem conhecer pessoas extremamente capacitadas, tecnicamente ótimos, pessoas que conhecem a fundo determinado assunto e são contratadas muitas vezes exatamente pelo esse diferencial, esse conhecimento profundo, esse conhecimento técnico aprofundado, mas que passado algum tempo acabam sendo desligadas das empresas. Por quê?
por inabilidade relacional. Ou seja, a inteligência emocional, ela não necessariamente está atrelada à inteligência cognitiva. Nós podemos ter a nossa inteligência cognitiva altamente desenvolvida, capacidade de altos insights, aquela pessoa que pesca no ar as coisas, consegue fazer altas elaborações, trazer soluções assim que você levaria anos pensando. A pessoa tem uma clareza e consegue trazer soluções, sabe, magníficas, são reconhecidas por isso, mas quando se trata de lidar com pessoas, a inabilidade emocional leva muitas vezes a uma pessoa inteligentíssima, no que diz respeito ao cognitivo, a ser desligada ou a ser rechaçada, porque não soube associar, aliar, né, as duas características. Vocês já ouviram falar nisso? Conhecem pessoas que já viveram essa situação? Boa noite, Tamires. Faz sentido para vocês? Não adianta nós só nos enchermos de cursos, temos 1001 títulos, termos um autorreconhecimento pela nossa capacidade técnica, se nós não nos preocuparmos em também desenvolvermos a nossa capacidade relacional, a nossa inteligência emocional. O José colocou aquelas pessoas altamente resilientes, já estão em um estágio de inteligência superior. A resiliência é uma característica muito presente nas pessoas que têm a inteligência emocional desenvolvida. Você reconheceu bem essa característica. A resiliência é muito importante, né? A gente vai dar exemplos disso daqui a pouquinho. Boa noite, Elizabeth. Então, o Goleman, ele fala de 5 habilidades da pessoa com uma alta capacidade emocional, de inteligência emocional. O autoconhecimento emocional, né? Nós já falamos, a gente está aqui meio que reforçando, porque eu estou falando de vários autores versando sobre o mesmo assunto. Então, reconhecer as próprias emoções, os nossos sentimentos, quando eles ocorrem, né? Não é só reconhecer, estou triste. É associar essa tristeza, entender o que está por trás dessa tristeza, né? O controle emocional, a habilidade de lidar com os altos e baixos da vida sem nos tornarmos impulsivos e termos uma resposta adequada. A Luciana colocou, se a nossa inteligência emocional não for controlada, nada das outras inteligências irá funcionar perfeitamente. Por isso que eu digo que a inteligência emocional ela vai costurando todas as outras. Nós podemos ter várias inteligências presentes, expressivas, reconhecidas, mas se não tivermos a habilidade emocional, isso tudo pode ruir. Boa noite, Ivone. Uma outra questão é a automotivação. As pessoas que tendem a ter um elevado nível de inteligência emocional, elas são automotivadas. Elas reconhecem as suas capacidades. Elas reconhecem os seus recursos internos. Reconhecem também quais os seus pontos frágeis. Isso também é muito importante. Não só a gente saber nossos pontos positivos, mas nós sabemos os nossos pontos vulneráveis. E nos empenharmos em desenvolvermos esses pontos. A automotivação, ela está diretamente relacionada aos nossos propósitos. E a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Há uma visão do futuro, de onde eu almejo chegar, aonde eu quero ir.
entendem que eu me motivo por algo que eu almejo, que eu desejo. Nós somos seres desejantes. O ser humano é desejante. E isso nos move. Reconhecer isso. O que nos move é uma forma de automotivarmos. Ok? Então, nós vamos dirigir as nossas emoções para que elas nos levem aonde nós desejamos chegar. Reconhecimento das emoções das outras pessoas é um outro fator levantado pelo Goleman, né? Reconhecer essas emoções e a habilidade de relacionamentos interpessoais. Não só reconhecer, mas saber lidar com essas emoções do outro, das quais nós não temos controle. A gente pode ter algum poder de influência se essa pessoa for mais próxima de nós. Se nós já tivermos um tempo de convivência, nós já temos inferências de como essa pessoa tende a agir em determinadas situações. Mas o ser humano é uma caixinha de surpresas. Então nós não temos garantia disso. Uma pessoa que tende a ter a inteligência emocional desenvolvida, ela sabe lidar, inclusive, com esses fatores que fogem ao esperado. Ok? Essas 3 habilidades, elas estão, como te dizer, elas estão divididas em 3 grandes grupos, digamos assim. No grupo da organização de grupos, né? Não é que elas estejam divididas, elas podem ser colocadas em prática, digamos assim, em situações de grupo. E aí nós vemos muito claramente isso quando se trata, por exemplo, de lideranças. O líder, ele naturalmente se destaca pela habilidade de compor todas essas diferentes pessoas com diferentes estímulos, né? Com capacidades distintas, com inteligências distintas. Todos nós temos toda essa gama de inteligências, mas desenvolvemos mais uma do que outra. E o líder é aquele que olha e organiza esse grupo de modo que juntos eles sejam mais fortes. Então, se, por exemplo, eu percebo que eu não tenho uma boa capacidade espacial, para usar um exemplo aí que vocês trouxeram, a minha inteligência espacial ela não foi muito desenvolvida e eu preciso trabalhar num projeto em que essa inteligência fará parte, é importante. Eu vou trabalhar, por exemplo, como líder, eu vou trabalhar, por exemplo, colocando essa pessoa juntinho com uma outra que tenha essa capacidade espacial desenvolvida e que possa agregar para esse. Então, no fundo, todos nós, juntinhos, sabendo fazer as composições adequadas, podemos fazer dessa equipe uma equipe top, que tem tudo para alcançar as metas e chegar a bater recordes até. Mas para isso é preciso que alguém que olhe de fora avalie, né? E faça esses encontros. É um quebra-cabeça. Um bom líder é aquele que tem essa capacidade. Para isso ele precisa ter a inteligência emocional desenvolvida, senão ele não vai conseguir reconhecer isso em cada um dos que compõem aquela equipe. Um outro local, uma outra situação em que nós vemos muito presente a importância da inteligência emocional são nas negociações. A capacidade de nós abrirmos mão de algumas coisas e buscarmos conquistar outras, negociarmos considerando
posições, né? Olha, eu estou me posicionando assim por causa disso e disso. Eu sinto dessa forma porque me falta alguma coisa. O que você me tem a oferecer? O outro vai, se posiciona também e vão se negociar coisas que sejam minimamente satisfatórias para ambos. Essa capacidade de negociação requer uma inteligência emocional desenvolvida. Quanto melhor nós formos essa nossa capacidade de negociar, provavelmente melhor nós temos a nossa inteligência emocional desenvolvida. Tamires colocou: reconhecer as nossas emoções, algo muito difícil, e acaba que para nós a emoção do outro queremos controlar. A emoção do outro nós queremos controlar. É muito comum isso, Tamires. A gente mal reconhece o que a gente está sentindo, mas a gente quer dar conta de controlar o outro. Loucura, loucura, loucura. Não vamos conseguir. Né? Nós só podemos ter algum sucesso com o que é nosso. O que é do outro nós não temos ingerência. No máximo, a gente pode ter algum poder de influência. Mas até para exercer esse nosso poder de influência, a gente precisa ter a nossa inteligência emocional do nosso lado, como parceira. Mas é muito comum isso que você falou. A gente mal consegue dar conta da gente, a gente ainda quer controlar o outro. Se a gente fizer o inverso, se a gente conseguir dar conta das nossas coisas, administrar bem, lidar bem com isso, certamente essa relação com o outro será facilitada. Bom, e passamos para outras situações em que a inteligência emocional está presente e é fundamental. Alguém, se não me engano, falou de empatia. Para nós conseguirmos ser empáticos, nós precisamos ter minimamente a nossa capacidade de inteligência emocional desenvolvida, aguçada, para podermos reconhecer, empatizar, conseguir mensurar um pouco do que está sendo aquela experiência para o outro. Nós precisamos ter as nossas emoções, os nossos sentimentos identificados e reconhecidos, validados também. E isso recai na sensibilidade social. Não basta só sermos empáticos, né? Semana passada nós falamos de compaixão. A compaixão, ela vai além da empatia. A gente reconhece, nós conseguimos mensurar um pouco da dor do outro, temos um desejo que nos move à ação. Então, a compaixão, ela leva não só ao reconhecimento, mas nos leva à ação para minimizar a dor que nós percebemos no outro. E a inteligência emocional, ela nos leva além da empatia também. Não só sentimos, não só percebemos, não só conseguimos compreender o contexto no qual aquela pessoa se posicionou daquela forma, como nós conseguimos levar isso para um contexto social e tratar isso de uma forma adequada, né? Não sendo impulsivos, não sendo reativos, mas escolhendo uma resposta adequada. Isso nós estamos desenvolvendo a nossa sensibilidade social. Percebem como todas as inteligências de alguma forma se falam e são costuradas pela inteligência emocional? Bom, nós temos um conceito interessante, eu não tinha ouvido falar ainda, mas estudando para cá, para vir falar com vocês, que é o da meta-inteligência emocional. Uau! Meta-inteligência.
é um conceito de inteligência emocional que vai além, né? Além de apenas identificar, descrever, reconhecer as emoções, os próprios sentimentos e tal, é nos organizarmos, termos capacidade de nos organizarmos para atingirmos nossas metas, para nos prospectarmos para o futuro que nós almejamos. Olha que coisa interessante. Eu não conhecia esse contexto, né? Fui lá entender um pouquinho o que estava querendo dizer. E esse prefixo meta, ele nos remete a um posicionamento futuro, né? Tem uma música, eu sou péssima cantando, gente, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se nós deixarmos a vida nos levar, ela pode nos levar para algum lugar que a gente não goste, né? A meta-inteligência é a nossa capacidade de tomar, mas foi a forma como eu compreendi esse contexto, tá? De tomarmos as rédeas dessa situação e nos ajustarmos, nos adequarmos. Olha Darwin aí, né? Para nos direcionarmos para onde nós desejamos ir. Digamos que a gente está num barquinho. Esse barco, ele tem velas. O vento, se nós não movimentarmos essa vela, o vento vai nos levar para algum lugar. Mas não necessariamente é onde nós queremos ir, para onde nós queremos estar. Mas nós reconhecemos a nossa capacidade de, não, peraí, o vento está me levando para lá, mas eu quero vir para cá. E nós reconhecemos que somos capazes de ajustar essas velas e irmos levando o nosso barquinho na direção que nós queremos. Interessante isso, né? Vocês já haviam pensado dessa forma? O quanto é importante nós desenvolvermos o nosso autoconhecimento e trabalharmos isso nas nossas relações, sejam elas quais forem. Muito interessante isso. Agora eu queria que vocês me trouxessem exemplos. Quando a gente pensa em inteligência emocional, que exemplos que vêm à cabeça? Me ajudem. Vocês já viveram situações, por exemplo, o dia está ótimo. Elizabeth colocou aí interessante e difícil. Desafiador, Elizabeth. É desafiador. O desafio é aquele que dá aquele friozinho, né? Nos estimula a tentar. Eu confesso a vocês que eu estou olhando a inteligência emocional com um novo olhar. Muito interessada em continuar, eu já trabalho isso, mas continuar me desenvolvendo em alguns aspectos que ainda precisam ser melhorados em mim. Mas vamos dar um exemplo. Alguém teve um dia ótimo, tudo correu super bem no trabalho, de repente chega em casa naquela animação, cumprimentando todo mundo, feliz, contente, saltitante, e ainda mais que naquele dia o time do coração vai jogar. Só que dá chabu, como dizem por aí, né? O jogo não foi o esperado, o resultado não foi positivo e o time não ganhou. Qual seria uma reação de alguém que tem o fator inteligência emocional desenvolvido? Luciana colocou, creio que nessa quarentena muitos estão trabalhando essa inteligência emocional que tá difícil.
Nessa quarentena nós estamos sendo desafiados a todo momento, né? A nossa inteligência emocional está sendo colocada em xeque a todo momento. Concordo com você, Luciana. Eu só compreendo e conheço o outro quando me conheço e me compreendo. É por aí, gente. Se a gente não se reconhece, não conhece as nossas emoções, como olhar para o outro e compreender o que o outro está passando? Difícil, né? Por aí. A Darcy colocou, com esse barco, quando eu controlo o vento, eu desisto e faço escolhas. É isso? É isso. Quando você está no seu barco e você toma as rédeas, né, dessa situação, você se vê capacitada para ajustar suas velas, você direciona, né? Você é dona do seu destino. Estou colocando entre aspas porque ninguém pode negar que há fatores que às vezes fogem ao nosso controle, que vêm e atravessam o nosso caminho. Podem ocorrer maremotos, podem ocorrer pandemias, coisas que fogem ao nosso controle, que não vai bastar só a nossa habilidade de lidar com as velas para fazer com que a gente chegue onde nós almejarmos. Mas aí entra uma outra característica da inteligência emocional, que é saber lidar com o que não está sobre o nosso controle. E não tem como estar, né? Nós não temos como controlar o tempo, mas podemos nos adaptar a ele, né? Mas é por aí, é isso mesmo. Nós temos maior capacidade de fazer escolhas sensatas, escolhas adequadas. E, se necessário, se descobrirmos que a nossa escolha não foi capaz de nos levar na direção que nós queríamos, repensar, nos reposicionar, mudar a direção. Elizabeth concorda. Então, vamos voltar ao exemplo. A pessoa teve um dia ótimo no trabalho, bateu meta, estava feliz, chegou cantarolando, conversando com todo mundo e eufórico, porque naquele dia o seu time do coração ia jogar. Tomou aquele banho caprichado, se posicionou e foi lá cheio de expectativa. Mas o time não ganhou. Qual seria uma reação, qual seria uma resposta, melhor falando? Vamos sair da parte reativa, que a reação é algo que é impulsivo. Qual seria a resposta adequada de alguém que tem uma capacidade de inteligência emocional desenvolvida nesse caso? Querem que eu fale novamente a situação? Dia ótimo, perfeito, tudo correndo bem, no trabalho bateu meta, chegou feliz, cantarolando, cumprimentou todo mundo e, de bem com a vida, foi assistir o seu jogo de futebol, que seria a grande cereja do dia. O timezão do coração vencendo o campeonato. Mas não foi o que aconteceu. Qual a resposta adequada para essa situação de alguém que tenha a inteligência emocional desenvolvida? Me ajudem? Nosso tempinho está no fim. Vamos ver se vocês me ajudam nessa resposta. Estava no controle dele, ele tem alguma autonomia em relação ao resultado do jogo? Sim ou não? O resultado do jogo estava, se colocou que reconheceu o sentimento dele de decepção. Ok. Estava sob o controle dele esse resultado do jogo? Sim ou não?
frustração, Elizabeth colocando, ok, vocês estão ótimos na detecção dos sentimentos, mas vamos para a resposta. Luciana colocou, vida que segue. Nem todos podemos ganhar, nem sempre a gente pode ganhar, né? E realmente aquele resultado do jogo não dependia dele. Ele podia ter torcido, perdido o fôlego de torcer, de gritar, acendeu vela, fez promessa, tudo que estava ao alcance dele, mas aquele resultado não estava nas mãos dele. Então, uma pessoa, vou pegar uma palavrinha que foi usada aí, se não me engano foi o José que colocou, uma pessoa resiliente vai entender que o quê? Ok, nem sempre a gente ganha, mas apesar de me sentir frustrado com o resultado do jogo, apesar de eu estar decepcionado, poxa, aconteceram tantas coisas boas no meu dia, o meu dia teve tantas coisas positivas, que eu não vou me deixar abalar com esse resultado. Mesmo que dependesse dele, unicamente dele, aquele resultado. Entender que nem sempre a gente ganha. Por melhor que a gente faça, por mais esforço, nem sempre a gente ganha. E ok. E tiveram N outras coisas das quais eu posso me alimentar. Aonde eu vou jogar o meu foco. Se na derrota, na frustração, na decepção ou nas coisas que podem contrabalançar um pouquinho, dar um equilíbrio, é que vai fazer a grande diferença. Não depende dele o resultado do jogo. Então, também não vale a pena você se fixar nessa direção e desqualificar, deixar de valorizar tudo que aconteceu de positivo. É por aí, gente. Entendem que todas as inteligências se falam, todas as inteligências são importantes, mas se nós não tivermos desenvolvida a nossa habilidade emocional, a gente pode botar por terra todas as outras. Boa noite, Marli. Luciana colocou, quando aquilo que esperamos não está no nosso controle, nossa emoção não pode ser abalada. É por aí. Isso é ser uma pessoa resiliente. Isso é ter a nossa inteligência emocional desenvolvida. Vamos despender energia, vamos nos envolver mais enfaticamente naquilo que nós temos alguma ingerência. Não é que a gente vá delargar, desqualificar as outras coisas, mas não vamos nos deixar abalar, né? Tanto. Entendi. Não deixe que o outro te deixe frustrado. É por aí, Elizabeth. O mau humor do outro é do outro. Não precisa ser seu. Só vai carregar esse mau humor com você se você quiser. Se você entender que o mau humor é dele, você deixa com ele. Não precisa carregar para você. Você chega e dá bom dia. Isso aconteceu comigo. Eu entrei numa banca de jornal e disse, bom dia. Nossa, tinha um senhor do meu lado que só faltou me bater. Bom dia só se for para você. Para mim está sendo um péssimo dia de manhã, hein? Olha o humor. Eu poderia ter saído dali arrasada. Nossa, ele quase avançou em mim só porque eu dei bom dia. Mas eu entendo que a falta de educação e o mau humor é dele, não é minha. Eu continuo valorizando um bom cumprimento, valorizando um sorriso, valorizando desejar coisas boas para as pessoas. Então eu vou continuar fiel ao que é valor para mim. Eu não preciso me contaminar com a falta de educação e com o mau humor do outro. Eu faço a escolha de me manter fiel ao que é importante para mim. Ângela botou, verdade, entendo isso. Então é isso, amores. Foi bom estar com vocês, conversar um pouquinho sobre isso.
Aprendemos juntos. Muito bom ter vocês participando. Gostaria que vocês colocassem dúvidas, colocassem o que gostaram, colocassem o que poderia ser melhorado. Esse feedback é muito importante. Esse retorno de vocês é que faz toda a diferença pra gente. Às vezes eu posso estar aqui abafando, achando que estou o máximo, que estou, né? Vejo uns coraçõezinhos subindo, fico me sentindo o máximo aqui e posso não estar agradando. E tudo bem, estou disposta a ouvir sugestões e mudar. Mas para isso eu preciso que vocês falem. Então, conto com a participação de vocês, mesmo depois de terminado o vídeo, se quiserem colocar dúvidas, se quiserem falar, dar sugestões de melhoria, trazer temas que gostariam de ser tratados mais adiante, serão muito bem-vindos. Tamires colocou, grata a Deus pela sua vida, Nise, obrigada, me ajudou muito suas palavras. Me ajuda muito estar aqui com vocês também. Me faz ficar mais atenta, me desenvolver, estudar um pouquinho mais, para a gente poder ter essa troca gostosa uma vez por semana. Então, até quinta-feira, gente. Bom estar com vocês. Boa noite.